Gênesis 16. Na verdade, nós estudamos os versículos 1 a 7 há algumas semanas. Então, nós conhecemos o cenário dessa história, ou pelo menos o cenário que antecede o texto que temos estudado, que abrange os versículos 7 a 16. Os versículos 7 a 16 são os versículos que nós já começamos a estudar. E sabemos que o pano de fundo desses versículos está nos versículos 1 a 6. E os irmãos acompanharam toda a história da proposta de Sara, de tentar suscitar uma descendência para ela, uma casa para ela, através da sua serva Agar. Depois que ela foi desprezada por Agar, tendo Agar engravidado, então ela passou a ser cruel com Agar. E Agar então fugiu. Pela trajetória que ela parece ter seguido, Agar, que era egípcia, estava tentando voltar para o Egito, a sua terra natal, quando então ela foi surpreendida pelo anjo do Senhor, de que fala o versículo 7. E nós passamos a estudar então o versículo 7 e seguintes no domingo retrasado. O pastor Thomas, os irmãos sabem, ele faz uns pequenos filminhos, uns recortes de sermão. Ele faz durante a semana, todos os dias ele recorta um pedacinho de um sermão. Nós temos muitos sermões gravados em vídeo, e ele recorta, porque os sermões são longos, são sermões de 1h, 1h10, 1h20, são longos sermões. Não dá para as pessoas ouvirem isso, às vezes, nem no trajeto para o trabalho, mesmo com todo o trânsito de São Paulo, nem sempre a pessoa consegue ouvir o sermão todinho, indo para o trabalho ou voltando, enfim. Então o pastor Thomas teve essa ideia de fazer pequenos trechinhos do sermão, recortes do sermão, de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, e ele distribui, e ele manda para os irmãos, e esses trechinhos de sermão acabam se espalhando por tudo quanto é canto. Eu viajei a semana passada para o Ceará, e todo mundo lá escuta esses trechinhos, todo mundo assiste, todas as pessoas com quem eu conversei, elas assistem esses pedacinhos de sermão. Na quinta-feira, eu e o pastor Thomas fomos para Angra dos Reis, e ficamos lá na quinta e na sexta-feira, participando de um congresso da Assembleia de Deus. O pastor Thomas pregou, eu não pude pregar, houve uma alteração lá no calendário lá, e outros fatores também, que não deu para eu pregar. Mas foi um bom passeio, passei, gostoso, fora da minha agenda. Eu não fui para passear, eu fui para pregar. Mas aconteceram algumas coisas que não deu para eu pregar. O pastor Thomas pregou, mas nós conversando ali com os irmãos, nós descobrimos que lá também, os videozinhos chegam lá também, e eles ficam escutando lá os videozinhos também. Então é um trabalho que tem dado certo. O pastor Thomas tem feito um trabalho de divulgação da nossa igreja, e esse trabalho tem alcançado muita gente no Brasil e fora do Brasil também. O pastor Thomas dorme 2 horas por noite. Nós estamos tentando reduzir isso, porque acho que precisa de mais empenho no trabalho, né? E ele fica o dia inteiro e a noite toda trabalhando na internet, divulgando e mandando vídeos e textos e trabalhos, fazendo com que o que acontece aqui na nossa pequena igreja alcance o maior número de gente possível. Quando eu estava lá com ele, lá no congresso, ele falou para mim: nós temos que ampliar o nosso raio de alcance. Eu falei: mas onde então, o que esse homem vai fazer da vida? Vai ter que ter 48 horas no dia para ele poder fazer tudo o que ele quer fazer, né? Porque ele já trabalha tanto e ainda assim quer trabalhar mais. Enfim, eu estou dizendo isso porque quando eu recebo os videozinhos, eu também escuto às vezes. Eu também falo: deixa eu ver se eu falei certo. E eu escuto os videozinhos para ver se eu falei alguma coisa errada. E ouvindo um dos videozinhos sobre esse texto aqui, de Gênesis 16, 7, eu vi que eu falei algo errado. Eu estranhei quando eu ouvi, falei: será que eu falei isso mesmo? E eu falei mesmo. Mas enfim, os irmãos então corrijam isso. Eu estava dizendo Malach, ou Malak, parece que a expressão é mais gutural no final, Malach. Mas nós aportuguesando, nós falamos Malak, daí vem a palavra Malaquias, o nome Malaquias, Malak, Yahweh, o mensageiro de Yahweh, o mensageiro do Senhor. Yahweh seria
por assim dizer, Jeová. Nós não sabemos como pronunciar o nome Jeová. Nós não sabemos porque nós não temos o padrão vocálico preservado. Então, eu falo Yahweh, mas nós não sabemos se é Yahweh. Há pessoas que falam Jeová, mas nós não sabemos se é Jeová mesmo. Nós não temos como pronunciar esse nome com certeza. A pronúncia correta se perdeu. Mas, enfim, esse é um errinho que os irmãos devem desconsiderar aí quando ouvirem o sermão. A expressão aparece novamente no versículo 7, tendo achado o anjo do Senhor, aí a expressão Malak Yahweh, que nós dissemos que é uma expressão que se refere ao próprio Senhor, ao próprio Deus. O próprio Deus é chamado de Malak Yahweh, ou seja, o objetivo disso, ao chamar o Senhor de anjo do Senhor, conforme nós dissemos na primeira exposição dessa passagem, é mostrar a sua transcendência, mostrar que o seu nome está associado a Yahweh, o Senhor, aquele que é o Deus da aliança, transcendente, supremo, e também a palavra mensageiro ou anjo, mostrando a sua imanência. O nosso Deus, ele é alto e sublime, ele é Yahweh, ao mesmo tempo ele está próximo, como um mensageiro. Então a expressão Malak Yahweh evoca essas duas realidades, conforme nós vimos no primeiro sermão sobre esse tema. E nós caminhamos e dissemos o seguinte: quando começamos a falar sobre Gênesis 16, 7 a 16, nós dissemos que essa passagem é uma passagem que apresenta quatro pronunciamentos do anjo do Senhor, desse Malak Yahweh. Ele fala 4 vezes nessa passagem. E caminhando ao longo dela, nós estudamos os versículos 7 e 8 e falamos sobre o primeiro pronunciamento do Malak Yahweh. Estudamos os versículos 7 e 8, os irmãos estudaram comigo esses 2 versículos. Depois nós prosseguimos e falamos sobre o segundo pronunciamento, ou a segunda palavra, que está presente no versículo 9. Mais uma vez aparece: então lhe disse o anjo do Senhor. É o segundo pronunciamento desse personagem que aparece aqui nessa história. E estudamos o versículo 9 também. E paramos no versículo 10, íamos falar sobre o versículo 10, falando sobre o terceiro pronunciamento do anjo do Senhor, do Malak Yahweh. E agora então nós vamos olhar para isso, o terceiro pronunciamento, ou a terceira palavra, e veremos também, se o Senhor permitir, veremos também a quarta palavra, ou quarto pronunciamento, nos versículos 11 e 12. E com isso nós vamos conhecendo a história bíblica. Nós vamos aprendendo a história bíblica, além de não só aprender a história bíblica, mas também extrair dela lições doutrinárias, teológicas, que de alguma forma afetam a nossa vida. Não basta apenas nós conhecermos a história bíblica como temos aprendido aqui. Gênesis é um livro histórico, mas na Bíblia a história se mescla com a sã doutrina. Na Bíblia a história se mescla com a teologia. E nós temos então que perceber isso também. Aprender a história, memorizar a história, conhecer a história, mas essa história tem um objetivo didático, tem um objetivo acadêmico. Essa história quer causar algum impacto em nós, quer nos ensinar alguma coisa, quer fazer com que a nossa vida de alguma maneira seja influenciada por ela. Então nós temos que ser sensíveis a isso. Vamos aprender essa história. É uma história que não é muito conhecida, não é uma história que é ensinada no departamento infantil, por exemplo, até pelos contornos que ela tem contornos que as crianças talvez tenham dificuldade de assimilar ou de entender. Então ela não é uma história como a história de Davi e Golias, que as crianças aprendem nas suas classinhas. É uma história mais rara de se ver, mas nós temos que aprendê-la. E não somente aprendê-la, mas também tentar detectar essas lições, como eu tenho feito aqui com os versículos que nós já estudamos. Mas veja o terceiro pronunciamento do Malak Yahweh. Diz assim o versículo 10: disse-lhe mais o anjo do Senhor:
multiplicarei sobremodo a tua descendência. Ele está falando com Agar no deserto, de maneira que, por numerosa, não será contada. Aqui no versículo 10, no terceiro pronunciamento do anjo do Senhor a Agar, ele dá a razão, o anjo do Senhor, que conforme nós vemos, é o próprio Deus, designado dessa forma, pelas razões que eu já mencionei, para realçar a sua transcendência e a sua imanência, o próprio Deus dá a razão pela qual ele ordenou que ela voltasse para a casa de Abrão, onde a sua senhora, Sarai, a tratava com crueldade. Sarai estava tratando aquela escrava com muita crueldade. Ela não suportou o jugo que Sarai colocou sobre ela. Notem bem, ela era uma jovem, Agar era uma jovem, mas ela estava grávida. E ela era uma escrava particular de Sarai. Ela era uma escrava assistente de Sarai. E Sarai, então, tinha em suas mãos a vida daquela moça. E aquela moça grávida, então, ali, debaixo do jugo, debaixo da autoridade de Sarai, ela foi muito judiada por Sarai. Nós não temos os detalhes do que Sarai fez com ela, mas, muito certamente, Sarai colocou muito fardo sobre ela, dando-lhe muitos serviços, muitos trabalhos. Ela não pôde suportar todo o rigor do senhorio daquela mulher. Então, ela desesperada, ela fugiu, sozinha, pelo deserto, grávida. Ela fez isso. O Senhor a encontrou e disse: volta para a casa de Abrão. Volte e se humilhe ali sob Sarai, diante de Sarai. E agora no versículo 10 nós entendemos por quê. Nem sempre Deus revela por que Ele faz essas coisas. Era uma ordem terrível essa. Voltar para lá? Sim, volte para lá e se humilhe diante dela. Nós até falamos sobre a realidade das classes sociais. Falamos sobre isso como algo que Deus aprova, que Deus vê de forma normal, natural, a existência de diferenças de classes. Nós vimos isso, percebemos isso não só nesse texto, mas em outros que eu mencionei. E aqui no versículo 10 nós descobrimos a razão para aquela ordem que poderia parecer uma ordem justa. Eu estou fugindo para a liberdade. Eu estou caminhando, eu estou indo para o meu país para desfrutar de liberdade. Deus certamente sabia que ela não conseguiria fazer aquilo. Ela não conseguiria sobreviver, talvez, ao rigor do deserto. E Deus tinha outros planos. Deus queria que ela desse à luz. Deus queria que nascesse uma criança dela. E nascesse sob a proteção e o cuidado de um lar rico, de um lar bem estruturado, de um lar que tinha uma estrutura, pelo menos material, muito forte. E a criança pudesse nascer ali. Ele diz: disse-lhe o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência. Volte para aquela casa. Esse menino tem que nascer. E esse menino terá que ser um menino forte, ele tem que sobreviver. A aventura a qual você está se lançando não poderá garantir isso. Eu tenho planos para esse menino, e esses planos envolvem protegê-lo para que ele cresça, e para que isso aconteça, eu quero que você volte para que essa proteção seja desfrutada na casa de Abrão. Lembrando também o seguinte: esse menino é filho de Abrão, e eu fiz promessas a Abrão. E eu quero que esse menino desfrute das bênçãos que eu prometi a Abrão. Os irmãos vêm aqui: multiplicarei sobremodo a tua descendência, descendência de Agar, de maneira que, por numerosa, não será contada. O que acontece aqui, na verdade, é uma repetição do que Deus havia prometido ao próprio Abrão. Vejam, volte um pouquinho as páginas da Bíblia e vejam no capítulo 13. Vejam como a promessa feita a Agar é praticamente a mesma que Deus fez a Abrão. Veja 13:16. 13:16. Deus aqui no 13:16 está falando com Abrão, não com Agar, com Abrão. Vejam como a promessa é idêntica, por assim dizer. Diz assim, 13:16, diz assim: farei a tua descendência como o pó da terra, ele disse a Abrão.
de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Ele disse isso a Abraão. Agora ele diz isso a Agar. Veja o 15:5. 15:5 diz assim: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele disse isso a Abraão várias vezes. E agora ele repete isso a Agar. Veja o que ele diz no 17. Logo no capítulo seguinte, é na mesma página da sua Bíblia, talvez, você encontra o 17:20. Veja o que ele diz aí. Diz assim: quanto a Ismael, Deus falando a Abrão aqui: quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Aqui nós vemos a repetição da terceira palavra que o anjo dirigiu a Agar. Uma ênfase na multiplicação da descendência de Abraão. Deus disse: Abraão será pai de uma grande nação, de uma progenie numerosa, e Ismael faz parte disso. Por isso, Agar, volte para a casa dele, porque ele vai desfrutar da proteção daquele lar, e dele sairá uma grande descendência. E nós percebemos isso na terceira palavra do anjo, explicando por que aquela mulher deveria voltar. E nos versículos 11 e 12, nós encontramos a quarta palavra do anjo. Vejam que Deus não esquece a sua promessa. Ele insiste em dizer: Abrão terá uma grande descendência. Deus tem um plano para isso. Por que Deus quer dar uma grande descendência a Abraão? Muito simples, o que nós temos aqui é a história da redenção. É um descendente de Abrão que vai trazer salvação ao mundo. É um descendente de Abrão que, pela linhagem de Isaque, pela linhagem de Jacó, pela linhagem de Judá, pela linhagem de Davi, vai trazer salvação ao mundo. É por isso que nessas histórias de Gênesis, a descendência de Abraão é tão importante, porque o autor bíblico Moisés está traçando a linhagem que vai levar Deus a trazer o Messias ao mundo. O Messias um dia virá, e ele será descendente de Abrão. Ele fará parte dessa progenie numerosa que Deus prometeu a Abrão. Vamos ver a quarta palavra do anjo. Diz assim a quarta palavra, versículo 11. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, repetindo sempre essa expressão. O autor bíblico não nos deixa esquecer que o Senhor é também alguém que está perto. O Senhor que é longe, que está longe, é também quem está perto. O versículo 11 diz: concebeste e darás à luz um filho. Aqui o Senhor é mais específico, aqui na revelação do seu plano. E é interessante, nós vemos aqui que essa escrava Agar é a primeira mulher que recebe a promessa do nascimento de uma criança. Ela é a primeira mulher que recebe isso, a promessa do nascimento de uma criança. E Deus aqui explica: você concebeu e você dará à luz um filho. E ele prossegue dizendo: a quem chamarás? Ismael. E por que esse nome Ismael? Ele vai dizer por que esse nome: porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Como assim? O que Ismael, o que esse nome tem que ver com o Senhor te acudiu na tua aflição? Muito simples. Ismael significa Deus ouve. Deus ouve. Esse é o significado desse nome, Ismael. Deus escuta. Ele está dizendo: no meio do deserto,
Sarai clamou por socorro. No meio do deserto, Sarai invocou o nome de Deus, pediu ajuda. E Deus fez o que? Deus ouviu. Então o que nós temos aqui, o que Moisés está tentando impingir na mente dos seus leitores originais, o que ele quer trazer à mente dos seus leitores originais, e o Espírito Santo quer trazer à nossa mente, nós que somos leitores de séculos e séculos depois, é que o nosso Deus é um Deus que ouve. Ele ouve o quê? Ele ouve o grito da pessoa que sofre. Ele ouve o invocar daquele que padece. Deus faz isso, Deus escuta. Isso era importante para Israel. Por quê? Porque quando nós lemos o livro do Êxodo, lembrem-se, esse texto foi escrito depois que Israel já tinha saído do Egito. E quando nós chegamos no Êxodo, quando Moisés conta a história do Êxodo, ele fala novamente sobre essa realidade do Deus que ouve no capítulo 2 do Êxodo. Em Êxodo 2:24, ele diz assim, Êxodo 2:24, ouvindo Deus o seu gemido, o gemido do povo que padecia sob o jugo da escravidão dos egípcios, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. O que Moisés está fazendo ao narrar essa história, entre outras coisas, é trazer à mente do povo, lembrem-se, Deus ouve. Deus ouviu um dia o gemido de uma moça solitária no deserto. Ele ouviu, e ele foi na direção dela e a socorreu. E lembrem-se que isso não é somente uma história isolada que se aplica àquela moça no deserto. Lembrem-se, isso aconteceu com vocês também, quando vocês estavam no Egito. Quando vocês estavam no Egito, vocês também passaram por uma terrível opressão por parte de Faraó. Ele também colocou um jugo pesado sobre vocês, como Sarai colocou sobre as costas de Agar. E assim como Agar clamou, implorou e pediu socorro, vocês também choraram, clamaram, gritaram. E Deus, assim como tinha ouvido Agar no deserto, Deus ouviu vocês também. E vocês então não devem esquecer dessa realidade. Vocês não devem esquecer da realidade de que o Senhor é o anjo do Senhor, Ele está perto. Ele não é o Deus que criou o universo, está distante de nós e nós não temos acesso a Ele, não. Ele é o Malak Yahweh, Ele está próximo e Ele ouve. Então Moisés queria impingir essa verdade no coração dos seus leitores, e hoje ele quer impingir essa mensagem no nosso coração também. Deus nos escuta. Deus escuta o nosso lamento. Deus escuta o nosso choro. Inclusive, e até especialmente, quando nós estamos sozinhos no deserto. Ele faz isso. Ele escuta. E é importante sabermos isso. É importante conhecermos essa realidade, porque essa realidade nos consola. Nós podemos ter a impressão de que Deus não nos ouve. Mas Ele ouve o nosso gemido, Ele ouve o nosso pranto, Ele ouve a nossa dor, Ele é o Deus que escuta. E daí esse nome dado a Ismael, para que Agar nunca se esquecesse disso. O seu filho vai se chamar Ismael, Deus ouve, porque você foi ouvida na hora da sua aflição.
E ele prossegue, no versículo 12, ele dá algumas informações sobre Ismael. Se o versículo 11 mostra um nome tão sublime, o versículo 12 dá uma descrição e informações sobre Ismael que não são tão sublimes assim. Vejam que descrição terrível essa aqui. Observem, ele, Ismael, será entre os homens como um jumento selvagem. Você gostaria que seu filho fosse um jumento selvagem? Fala, não, mas meu filho já é um jumento, mas não é selvagem. Você pode pensar isso talvez. Nenhum pai vai dizer isso. Nenhum pai vai dizer isso. Mas aqui a ideia, claro que não é inteligência. Claro que não é isso. Na nossa cultura, jumento, se alguém é chamado de jumento, nós dizemos, essa pessoa é uma pessoa que não tem conhecimento, ignorante, é um jumento. É até uma grande ofensa dizer isso, né? Nós dizemos, olha, esse juiz, ou esse político, enfim, esse homem, essa pessoa, esse é um jumento. Quando dizemos isso significa uma forma feia até de nos referirmos às pessoas, significa que é uma pessoa ignorante, uma pessoa de baixa inteligência. Aqui não é esse o sentido. Aqui quando fala que ele seria um jumento selvagem, significa que ele seria uma pessoa indomável. Seria como um cavalo selvagem. Um cavalo selvagem. Um cavalo que não se pode domar. Teve até um desenho de um cavalo indomável, não teve? O Spirit, não teve? Eu gosto desse filminho, né? Do Spirit. Né? É Spirit o cavalo indomável, é esse ou não? Esse é o nome? O corcel indomável, né? É Ismael. Ismael é o Spirit da Arábia. Ele seria um jumento indomável, terrível, impossível de se controlar. Ele seria isso. Ismael seria terrível. Aliás, a história de Ismael e de Agar vai parar aqui. Nós vamos chegar no versículo 16 e a história deles vai acabar aqui. Só vai aparecer de novo Ismael e Agar, os irmãos não vão esquecê-los por muito tempo, porque os dois vão aparecer de novo depois de mais ou menos 16 anos. Mais ou menos. Eu espero não levar todo esse tempo para chegar até o capítulo que trata deles. Mas o capítulo que trata deles de novo é o capítulo 21. No capítulo 21, Abrão já tem 100 anos de idade. E ele está lá com o seu filhinho que acabou de ser desmamado, que se chama Isaque. Então, Ismael, no capítulo 21, já tem ali seus 15 ou 16 anos. E ele é um adolescente tão insuportável, ele é mesmo um jumentinho selvagem, dando coices, e impossível de se controlar, que ele começa a zombar do menininho. Ele começa a zombar de Isaque. Os irmãos leem essa história no capítulo 21. Os irmãos pensam que só os adolescentes de hoje são indomáveis? Não. Ismael era assim, só que Ismael muito mais. E parece que a coisa foi tão feia, Ismael zombou tanto de Isaque. Isaque era quase um bebê. Isaque era pequenininho. E ele já um mocinho. Ismael já era um mocinho, já com seus 15 ou 16 anos. E ele zombou e ridicularizou Isaque quando Abraão estava fazendo a festa, comemorando que Isaque tinha sido desmamado. E ele zomba ali do menino. Mas deve ter sido uma zombaria pesada. De forma que Sara, que já tinha seus 90 anos de idade, disse, não, esse moleque, esse adolescente insuportável, não vai herdar nada com o meu bebezinho, né? O meu fofinho, né? O meu guti-guti, não vai dividir nada com esse jumentinho selvagem. Não vai. E então, nós vemos na história
que Agar, mais uma vez, tem que ir embora, levando o seu filho, que passou então a morar no deserto, cumprindo essa profecia. Então, essa profecia se cumpre mais tarde. Nós veremos depois aí que ela se cumpre até de modo pleno mais para frente. Mas vejam aí a descrição. Diz assim: ele será um jumento selvagem, a sua mão será contra todos. Ou seja, ele vai ser inimigo de todo mundo. Uma pessoa impossível de se tratar. Eu espero nunca conhecer alguém assim. Ele não vai ser amigo de ninguém. Essa é a verdade. Esse homem não será amigo de ninguém. E mais, prossegue. E a mão de todos será contra ele. É óbvio. É óbvio. É a reação normal das pessoas. Se ele é contra todo mundo, o que acontece? Todos são contra ele. E Deus revela algo ainda mais intenso nisso. Fala assim, observem. E ele habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Qual é o sentido dessa expressão? Que ele vai ser uma ameaça até para a família dele. Até os seus familiares se sentirão ameaçados pela presença dele e dos seus descendentes. Isso foi verdade. Vocês se lembram na sequência da história, quando nós chegamos no finalzinho de Gênesis, o que aconteceu com José? Ele foi vendido. E quem foi que comprou ele? E vendeu lá no Egito? Os ismaelitas. Gente boa, né? Gente boa. Eles compraram José e venderam no Egito. Mas eram parentes distantes. Eram parentes distantes. Não importa. Não importa. Nós somos inimigos de todos. Nós não temos consideração por ninguém. Nem por vizinhos, nem por pessoas próximas, nem por parentes. Nós não temos amizade com ninguém. É isso. Nós somos ismaelitas. Somos descendentes do grande jumento selvagem. Nós só damos coice e mordemos todo mundo. É isso que Ismael seria e os seus descendentes também. Não é terrível? Estava tão bonitinho, né? Ismael, Deus ouve. Não, peraí. Vai ser um jumento também. Você virando as páginas da Bíblia, você chega no capítulo 25 e você descobre que a palavra do anjo do Senhor se cumpriu literalmente. Aliás, as profecias bíblicas se cumprem assim. As profecias bíblicas não se cumprem de modo simbólico. Não. As profecias bíblicas se cumprem de modo literal. Não há simbologia nelas. Quando há simbologia, isso fica muito claro. Numa profecia como essa, não há simbologia. E se cumpriu de modo literal. Veja o capítulo 25. Veja o 25, versículo 16. Observe. Diz assim, versículo 16. 25, 16. São estes os filhos de Ismael. E estes, os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137. E morreu. E foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Assíria. Ele se estabeleceu aonde? Fronteiro a todos os seus irmãos. Foi assim. Tem um mapa aí. Vamos ver o mapa. Vamos ver o mapa que mostra onde os ismaelitas viveram. Ali na fronteira com Israel e com outros povos, representando uma grande ameaça. Veja aí, você está vendo aí a Arábia Saudita. Estão vendo aí a Arábia Saudita? Foi aí que Ismael se estabeleceu. O grande jumento do mal. O grande jumento selvagem.
Foi aí na Arábia Saudita, na parte norte da Arábia Saudita. Não sei se é possível marcar isso aí. Vocês veem ali o Mar Vermelho, ali o Golfo de Áqaba, indo ali até a direção do Golfo Pérsico. Os irmãos lá da projeção vão mostrar, porque eu não trouxe a minha luzinha vermelha que ficou em Atibaia. Eu vim direto do Rio de Janeiro e não trouxe a minha luzinha vermelha. Mas eles vão marcar ali. Estão marcando? Marcou? Aí está. Eles estabeleceram aí. Os ismaelitas se estabeleceram aí na Arábia Saudita. E se tornaram então inimigos de todos os seus irmãos. A profecia se cumpriu. Aliás, até hoje, né, nós vemos isso. Vemos as implicações dessa história, nós podemos perceber ainda hoje. Os povos árabes, todos eles, parece haver aí uma forte conexão entre esses povos e essa história, esses personagens que estamos mencionando aqui no texto de Gênesis 16. Estamos compreendendo como esses povos se formaram, como Israel nasceu, como surgiram os povos árabes. Estamos compreendendo mais ou menos como essas coisas vieram à luz. Muito bem. Aqui, nesse ponto, obrigado, se quiser deixar um mapinha aí, pode deixar. Aqui nesse ponto, quando nós chegamos nesse ponto, quando termina o versículo 12, então nós percebemos que o anjo não fala mais. As 4 palavras do anjo foram ditas. Os 4 pronunciamentos do anjo foram feitos. O que nós temos agora, no restante do capítulo, nos 4 versículos que vem depois, são 2 desfechos. Tem o desfecho imediato e tem um desfecho um pouquinho mais remoto. Diante daquelas palavras do anjo, dos 4 dizeres do anjo do Senhor, o que aconteceu? Qual foi o desfecho disso? Como essa história acabou, até o momento pelo menos, né? Qual foi o desfecho dela até o momento? Nós vemos o primeiro desfecho, o desfecho mais próximo, nós vemos nos versículos 13 e 14. Nos versículos 15 e 16, nós vemos um desfecho um pouco mais longínquo, um pouco mais distante. Vejam aí, algumas perguntas não são respondidas aqui. Nós gostaríamos, né, de saber algumas respostas, mas o autor bíblico não dá. Veja o que acontece no versículo 13. Diz assim: então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Vejam como ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. O texto diz, ela disse: tu és Deus que vê. Aqui nós temos mais um nomezinho de Deus. El Roi, o Deus que vê. Então nós temos o Deus que ouve, o Deus que vê. Tudo isso é aula de teologia. E note, o Senhor lhe falava. Nós temos o Deus que fala. Nós estamos aprendendo quem é Deus aqui. Entre outras coisas, estamos aprendendo isso. Nós já aprendemos, Deus é o Deus que ouve, Ismael. Agora aprendemos que Deus é o Deus que fala. E aprendemos também que Ele é o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Vejam, ela estava sozinha e podia imaginar que ninguém a estava vendo. Mas ela descobriu, Deus é o Deus que vê. Ele ouve, Ele fala e Ele vê. E vejam o versículo 14. Por isso, aquele poço, o poço perto do qual ela estava, que foi mencionado já anteriormente, se chama Be'er Laai Roi, significa o poço
daquele que me vê, ou o poço do ser que me vê. Está entre Cádiz e Bered. Naquele mapa fica mais para o lado ocidental. Esse é o primeiro desfecho. É o desfecho imediato da história. Acaba assim a história. Ela reconhece o Senhor, ela o conhece e ela descobre: existe um Deus. Notem, ela era uma egípcia. Ela certamente tinha sido educada na cultura egípcia. Ela certamente conhecia ali todo o imenso panteão ali egípcio. Mas agora ela conhece o Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro, o Yahweh, o verdadeiro Elohim, ela o conhece e sabe que Ele é o Deus que ouve, o Deus que fala e o Deus que vê. E aí nós temos o desfecho remoto. Vejam o desfecho remoto. Diz assim: Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Bem, esse desfecho não explica muita coisa. O que Sara fez com ela quando ela voltou? Eu fiquei curioso para saber. E nós não sabemos. O texto não fala o que Sara fez com ela. Será que Sara se sentiu sensibilizada por uma moça grávida, que tinha acabado de chegar do deserto, cansada, ali? Será que ela, como dizem os jovens, pegou mais leve? Não sabemos. O que nós percebemos aqui é que Sara, que a princípio tinha feito a proposta de adotar o filho dela, dizendo: olha, quando ela engravidar, o filho dela será meu, parece que Sara abandonou essa ideia. Ismael não ficou sendo o filho de Sara. Aliás, no capítulo 21, ela manda expulsar o menino de casa, junto com sua mãe. Ela não cumpriu a sua parte do acordo. O acordo era: você tem relações com a minha escrava e o filho dela vai ser meu filho. Eu vou edificar uma casa através do filho dela. Ela não cumpriu isso. Ela sequer é mencionada aqui. Sara desaparece da história. No começo, é Agar que não aparece. Ela é a serva. Sara sequer menciona o seu nome. Nós não vemos Agar falando na história no começo. Ela não tem voz. Eu até falei para os irmãos do problema dela ser coisificada. No começo da história, Agar é coisificada. Ela não fala. Nós não vemos ela falando, dando a sua opinião, seu parecer, nada. E Sara sequer fala o seu nome. Aqui no finalzinho, nós vemos que quem desaparece, quem some da história, é a própria Sara. Nós só vemos Agar, Abrão e Ismael. E a ênfase desses versículos é na paternidade de Abrão. Os dois versículos realçam que Abrão foi pai. O texto fala: Agar deu à luz um filho a Abrão. Diz isso uma vez, depois prossegue: e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, novamente falando, Abrão teve um filho. E prossegue no versículo 16: era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael, terceira vez. Em 2 versículos é realçado 3 vezes que Abrão foi pai aos 86 anos. Por que o texto termina assim? O texto mostra enfaticamente, fala 3 vezes: Abrão foi pai, Abrão foi pai, Abrão foi pai. E realça no final: ele tinha 86 anos. E ele foi pai e foi pai. Por quê? Quem pode imaginar por que Moisés enfatizou tanto isso? Abrão, com 86 anos, foi pai e foi pai. Por quê? Porque havia
o grande risco de Abrão não poder mais gerar ninguém. Ele era um velhinho, 86 anos. Eu nunca conheci um homem que gerou um filho aos 86 anos. Vocês já conheceram alguém assim? Que gerou um filho com 86 anos? Com 76 anos? Nós não conhecemos. Porque os homens nessa idade não geram mais filhos. Mas o texto quer mostrar aquela promessa que Deus deu a Abrão. Aquela promessa vai se cumprir. Ele com 86 anos teve um filho. E isso mostra que Deus é fiel e poderoso. E iria mais tarde, mesmo com Abrão sendo entrado em dias, ele iria fazer com que Abraão fosse pai mais uma vez. E de fato isso aconteceu. 15 anos depois, quando Abrão tinha 100 anos de idade, nasceu Isaac. Deus cumpriu a sua promessa. E dali veio a grande nação de Israel. Muito bem. E aí termina a história. A história acabou. Uma história bonita, né? Meio emocionante, meio empolgante. Daria uma novela da Record. Não daria? Imaginem quantos capítulos aqui teria da novela da Record. Ali, aí fica imaginando, né? Quem seria a grande vilã da novela? Quem seria a grande vilã da novela? Claro, né? Seria Sarai, né? Quem seria a gata borralheira, né, da história? Claro, né? Seria Agar, sofrendo ali nas mãos de Sarai. Nós vemos tudo isso aí, e essa história realmente tem pontos altos, pontos que mexem com a nossa imaginação. É uma história bonita, mostra todas essas realidades. Aí é cultura bíblica para nós. Aprendemos a história bíblica lendo essa história e estudando os versículos aqui. Mas o que é importante, irmãos, para o nosso dia a dia, é assimilarmos aquilo que o autor bíblico quer nos ensinar acerca do nosso Deus. Por quê? Nós temos a figura terrível, desesperadora, de uma pessoa desamparada, sozinha, frágil, num deserto. É o que nós temos aqui. A figura que predomina nessa história, que mais marca a nossa mente nessa história, a figura que mais mexe com a nossa imaginação, que mais desponta nesse drama terrível, é uma moça de baixíssima condição, uma escrava, grávida, fragilizada, injustiçada, sozinha, com medo, no meio de um deserto, sem o amparo de ninguém, numa condição de penúria e de desamparo, que eu acredito que nós aqui jamais vamos enfrentar, jamais. E esse quadro tão triste, tão sofrido, tão desesperador, aquela moça ali, sem proteção, grávida, no deserto, sem amparo nenhum, sem saber o que iria acontecer no amanhã, fugindo ali de tanto sofrimento. Essa moça, no meio desse deserto ali, junto a um poço, desesperada e sozinha, ela conheceu o Deus verdadeiro. E ela não conheceu somente um nome. Ela não conheceu somente mais um El, mais um Deus. Ela não conheceu apenas a palavra Elohim. Ela não conheceu apenas a palavra, o tetragramaton, o Yahweh. Não. No meio daquela angústia toda, daquele drama todo, ela teve uma aula de teologia que todos os crentes deveriam ter. E que Deus nos guarde de que tenhamos essa aula de teologia no meio de um deserto, como ela teve. Mas ela teve essa aula no meio de um deserto. E ela aprendeu, no meio de um deserto, que Deus não é só um nome.
que Deus não é só uma palavra, que Deus não é só um conceito, Deus não é só uma projeção mental, Deus não é só o ópio do povo, algo que nós criamos para nos consolar nos momentos difíceis. Deus não é só isso. Aliás, Deus não é isso. Ela aprendeu que o nosso Deus, que o Deus verdadeiro, é um Deus que ouve. Eu clamo e eu posso ter certeza que Ele escuta quando eu estou no deserto. Ele escuta. Há irmãos aqui no deserto. Há irmãos aqui nesta noite que estão sozinhos e que não sabem o que vai acontecer. E estão passando por uma situação de penúria, de medo, sem talvez conseguir vislumbrar nenhuma luz ali à frente no horizonte. E esses irmãos, eles devem aprender a lição de Agar no deserto. Deus escuta o seu choro à noite. Deus escuta o seu pranto no deserto. E não somente isso. Esse Deus que escuta o seu pranto, que escuta o seu lamento no deserto, Ele também fala. Ele fala com você. Ele se manifesta a você. Se você é o alvo do seu favor, sendo um crente em Cristo em especial, Ele fala a você. Ele conversa com você durante a noite, Ele conversa com você no meio do deserto, quando não há mais ninguém. E quando a situação é tão terrível, Ele fala e consola, Ele fala e promete, Ele fala e ensina. Deus faz isso. Ele não é só um conceito, só uma ideia. Não, Ele é o Malak Yahweh. Ele se aproxima, Ele está perto, Ele fala. E a sua palavra consola, ensina, estimula, dá vigor, nos dá forças para prosseguir. E mais, esse Deus que ouve e que fala é também o Deus que vê. O verbo usado por Moisés aqui não é um verbo que evoca apenas a ideia de assistir, de ficar olhando. Isso não faria muita diferença? O verbo que é usado por Moisés aqui indica alguém que vê no sentido de alguém que olha, como um cuidador. É como um pai que está olhando a criança. É como um pai que vê a criança e fica olhando para ela, não só para observá-la, mas para cuidar dela e protegê-la. É o pai que volta o seu olhar para o seu filho, com o objetivo de cuidar dele e não permitir que algo de mal lhe aconteça. É este o sentido aqui do Deus que vê, do Yahweh Roi, do Deus que vê. E nós aprendemos isso também. Alguns irmãos aqui podem estar passando por essa situação difícil, de solidão, de deserto, de noite escura, de incerteza, mas nós aprendemos nesse texto, o nosso Deus é um Deus que vê. Ele olha para nós, e não é apenas um olhar contemplativo, não é apenas um olhar que observa, é o olhar de quem cuida de nós. De forma que essa história serve também para trazer esperança e consolo no nosso coração. Ela nos mostra quem é o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. E isso é feito aqui para trazer segurança e consolo. Trouxe segurança, consolo e paz para Israel naqueles dias. Saber que Deus é assim. E traz segurança, consolo e paz para nós também, sabendo que Deus é assim. Vamos orar ao nosso Deus, o Deus que vê, o Deus que ouve
o Deus que fala. Senhor Deus, o Senhor é aquele que ouve, e nós tantas vezes clamamos, e é bom saber que o Senhor ouve. O Senhor é o Deus que fala, e tem falado tantas vezes, nos ensinado, nos guiado e nos orientado. O Senhor sim é o Deus que fala, e o Senhor também é o Deus que vê. Nós não estamos sozinhos aqui. O Senhor é um cuidador. O Senhor observa os que são seus, e o Senhor cuida deles. Ó Deus, como é bom saber, quando caminhamos pelos desertos que tantas vezes se apresentam diante de nós, como é bom saber no meio do deserto que o Senhor é assim. O Senhor ouve, o Senhor fala, o Senhor vê. Nós queremos enaltecer o seu nome, louvar o seu nome por essa verdade e prosseguir, seguir em frente, consolados, seguros, marchando no rumo da nossa herança, sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor é por nós, que o Senhor está ao nosso lado, sempre e em qualquer situação. Nós agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém.